Hello, everyone. Welcome. I'm teacher Elaine Vieira, and I'm here today to talk to you about the difference and the uses of do and does. Bom, já vai chegando, deixando seu like esperto, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, dá uma conferida também nos vídeos, nas nossas playlists. E vamos embora para o assunto de hoje. Eu não quero te enrolar, não. Quero ser simples e eficiente aqui contigo, tá bom? Então vamos lá. Do and does. Bom, primeiro, né, antes de mais nada, eu já vou explicar aqui logo de cara para você que do and does a gente usa no simple present, no presente simples, para fazer pergunta, tá? Então guarda isso aí na tua memória, que do and does é usado no simple present, no presente simples, para fazer pergunta. Do and does são dois botões que a gente precisa, que a gente deve acionar no momento de perguntar algo sobre alguém, ok? No português, a gente não tem esse negócio, a gente não tem que acionar esse tipo de botão. O único botão que a gente aciona no português para fazer pergunta é realmente a interrogação, a entonação, né? Então, quando eu falo assim, você estuda inglês, e eu disser, você estuda inglês? Eu mudei a minha entonação. Esse é o botão que eu apertei. Mas no inglês, a gente precisa apertar esse botãozinho aqui, que na verdade são dois. Do and does. Bom, então vamos começar a separar as coisas. Eu vou usar do para fazer pergunta para ou sobre ou para também, pode ser, né? Depende. Estas pessoas. Então, I, you, we and they, a gente vai fazer perguntas usando do. Então, eu quero saber se você faz alguma coisa. Do you, do we, do they, do I. Do I pode ser uma pergunta mais reflexiva. Estou pensando comigo mesma lá. Eu tenho que fazer isso hoje, né? Do I have to go to the mall today? Então, eu estou me perguntando. Ou posso perguntar para alguém sobre mim mesmo, tá? Então, se o assunto forem essas pessoas, você vai perguntar com do. Então, vamos a alguns exemplos. Quando eu afirmo, you speak English. No inglês, a gente precisa apertar o botão da pergunta, que é do. Do you speak English? They live in São Paulo. Acionando o botãozinho da pergunta, do they live in São Paulo? É como eu falei para vocês. No português funciona de uma maneira, no inglês é outra. Então, quando chega nesse assunto, esqueça o português, porque não vai te ajudar aqui como referência, tá bom? Então, afirmando, they live em São Paulo, vai fazer disso uma pergunta, do they live em São Paulo? É necessário, é um dever usar para fazer a pergunta, porque você pode até se meter uma fria aqui se você afirmar uma coisa que, na verdade, você queria perguntar. Então, você pode criar até um problema desnecessário por conta realmente desse mau uso da língua, tá bom? Mais um exemplo, então. I study English at Wizard. Estou afirmando. Eu estudo inglês na Wizard. Ótima escolha. Perfeito. É isso aí. Agora, eu quero saber se você estuda lá. Do you study English at Wizard? Acionou o do que faz pergunta. Mais um exemplo para nós. We love chocolate. Nós amamos chocolate. Mas será que a gente ama tanto assim? Vamos se perguntar. Do we love chocolate? Do we love chocolate? Ok? Então, só para a gente relembrar. Para as pessoas I, you, we and they, nós vamos acionar o botão de pergunta do no simple present. Ok? Vamos agora falar, então, de outras pessoas. Vamos fofocar um pouco aqui, literalmente. Vamos falar de he, she and it. Ele, ela e it não tem uma tradução específica, até mesmo porque é um pronome que a gente usa para falar de tudo aquilo que não é pessoa, tá? Então, qual o botão que a gente vai acionar
para fazer pergunta sobre essas pessoas. Does. Esse é o botão. Vamos, então, aos detalhes sobre este botão em específico. Bom, na afirmativa, eu acredito que você já deve saber que, para falar de he, she, it, a gente vai ter que fazer algumas alterações lá no verbo, que são as conjugações. Eu não vou entrar aqui neste assunto, neste vídeo, porque exige um pouco mais de tempo e complexidade, e eu quero ser mais breve nesse vídeo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Afirmando, he speaks English. Ele fala inglês, mas eu quero saber se ele fala. Does he speak English? O meu botão aqui vai ser o does. Quando eu faço uso do does, eu não vou conjugar o verbo. Pode notar aí que não tem S no meu verbo. Por quê? O does já está dizendo, oi, isso aqui é uma pergunta, então não precisa fazer mais nada, tá bom? She lives in São Paulo. Estou afirmando, ela mora em São Paulo. She lives in São Paulo. Mas eu quero perguntar, does she live in São Paulo? Ela mora em São Paulo? Certo? Então, novamente, o botãozinho aqui acionado, does, alteração no verbo, nenhuma, tá? Próximo exemplo. He studies English at Wizard. Ele estuda inglês na Wizard. Outra pessoa que fez uma ótima escolha. Congratulations. E aí eu quero saber, does he study English at Wizard? Ele estuda inglês na Wizard? Então, para perguntar, o botão acionado foi does. Acionou does, é só isso que você precisa fazer aqui, mais nada, tá bom? E o meu último exemplo é It loves milk. Estou falando do meu gatinho, né? Do meu pet de estimação, né? O meu pet. O meu animal de estimação. Pet já é um animal de estimação em inglês, né? Estou falando do meu gato, né? It loves milk. Que ele gosta de leite. Então, eu quero saber se gosta. Does it love milk? Né? Então, para fazer a pergunta novamente, eu usei does. Ativei o botão does. E não houve nenhuma outra alteração nesta pergunta, tá bom? Então, só para a gente relembrar, quando se trata de perguntas no Simple Present para he, she, it, o botão a ser acionado é does e não há mais nada a ser feito, tá bom? Nesta pergunta. E para você que ficou aqui até o final desse vídeo, eu tenho uma boa notícia para você. Eu estou deixando para você aqui no link da descrição um presente. 2 aulas gratuitas, que é o nosso curso Express. Se inscreve lá. E eu te aguardo nessas 2 aulas para você conhecer um pouco mais da nossa metodologia. Ok? Bom, comenta aqui para mim se as suas dúvidas foram solucionadas ou se você ainda tem dúvidas e sugestões de vídeos para os próxima semana, enfim. Tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui. See you!